Nesse vídeo vamos ver como o assunto de sistemas lineares pode aparecer no PAS. Para isso, vamos resolver a questão 88 do PAS 2 do ano de 2013. Galera, nesse texto dessa questão, a gente não vai precisar de muitas informações, a gente pode ir direto para o item que dá as informações que a gente precisa, mas basicamente aí no texto ele fala um pouco sobre a extinção de animais que está associada ao aumento de temperatura aí da Terra, beleza? E o que ele diz aí no item? Ele fala, considere que em 2010 tenha sido registrado em determinada região total de 600 espécies extintas de animais, fungos, plantas e protistas. Considere ainda que nessa região a extinção de animais correspondeu ao dobro da de fungos ao dobro da de plantas ao dobro da de protistas, tá? Então, tudo nessa ordem aqui que aparece. Com base nessas informações, calcule a quantidade de animais que foram extintos na região em 2010. Para a marcação no caderno de respostas, despreze, caso exista, a parte fracionária do resultado final obtido. Galera, seguinte então, né? Vamos montar as equações aqui. Primeiro, ele diz que a quantidade de animais mais a quantidade de fungos mais a quantidade de plantas, que eu vou chamar de Pzão, mais de protistas, que eu vou chamar de Pzinho, é igual a 600. E ele diz também que a quantidade de animais vai ser 2 vezes a quantidade de fungos. Ele também fala que a quantidade de fungos vai ser 2 vezes a quantidade de plantas. Dessa forma, se eu tenho aqui 2 fungos, para manter essa proporção eu vou ter 4 plantas. Da mesma forma, galera, protistas vai ser o dobro de plantas, né? Então, se a gente quiser colocar na mesma igualdade que todo mundo, a gente pode colocar protistas como 8 pezinho. E assim a gente tem o que ele falou na questão, só que tudo na mesma igualdade, né? Então, para um animal eu tenho o dobro de fungos, para os fungos eu tenho o dobro de plantas, para as plantas eu tenho o dobro de protistas aí. E o que ele quer na questão, galera, é a quantidade de animais que foram extintos. Então, a gente pode aproveitar todas essas informações que a gente tem para transformar essa equação aqui de cima numa equação que só tenha a incógnita A de animais, beleza? E a gente pode substituir tudo isso através dessa igualdade que a gente tem, beleza? Porque se a gente sabe, por exemplo, que a quantidade de animais é 2 vezes a quantidade de fungos, a gente pode ter que F vai ser o mesmo que A sobre 2. Da mesma forma, se a quantidade de animais é a mesma quantidade que 4 vezes a quantidade de plantas, a gente faz que P1 vai ser A sobre 4. E a mesma coisa para os protistas, o 8 passa dividindo lá, né? E o Pzinho vai ser A sobre 8. E aí a gente substitui cada um desses caras aqui nessa equação de cima, beleza? Então a gente vai ter aí A mais A sobre 2 mais A sobre 4 mais A sobre 8 é igual a 60. Agora, para a gente resolver esse item, vamos fazer um MMC aí, beleza? O MMC de cara a gente pode ver aí que é o 8, tá? Ele é múltiplo de 1, de 2 e de 4 também. Então vamos fazer as operações aí, né? O A aqui está sobre 1. 8 por 1 dá 8, vezes A dá 8A. Isso sobre 8. O A sobre 2, né? Como ele está por 2? 8 por 2 dá 4, multiplica pelo A lá em cima, 4A,
sobre 8. E a gente faz a mesma coisa para os outros, né? Então, a gente vai ter aí 2A sobre 8 mais A sobre 8 é igual. Aí, para o outro lado, também a gente faz o MMC, galera. Aí vai ser 8 vezes 60 sobre 8. E aí, como tem o 8 aí embaixo, a gente pode sair cortando. E vai sobrar lá em cima, né? 8A com 4A dá 12A, com 2A dá 14A, com A vai dar 15A. 15A. Esse 15A vai ser 8 vezes 60. Galera, teve um erro aí no início que eu quase deixei passar, tá? Mas o valor não é 60, o valor é 600. Eu passei errado aqui para o lado na equação, mas na hora da prova vamos sempre ficar atentos aí. Isso influenciar bem o resultado, né? Mas beleza. O 15A vai ser 8 vezes 600, tá? Agora, o 15 a gente passa dividindo, beleza? Então, a gente vai ter que A é igual a 8 vezes. Galera, até para facilitar aí na divisão, 600 é 60 vezes 10 e 60 é 15 vezes 4. Então, 600 é a mesma coisa que 15 vezes 4 vezes 10. Isso aí vai dividir por 15. E aí o 15 que está multiplicando, a gente corta com o que está dividindo. E aí vai sobrar 8 vezes 4 vezes 10. 8 por 4 é 32, por 10 vai dar 320. Então encontramos aí a quantidade de animais, beleza? E para marcação, ele não pede para multiplicar nem dividir por nenhum número específico, né? Então vai ficar aí 320.